A polícia agora está usando cães farejadores e escavadeiras para tentar encontrar outras vítimas da chacina de uma família inteira. Eu vou conversar com o Rafael Cadengue porque ele acompanha ao vivo as buscas que estão acontecendo agora. Rafael, ele está no local importante que foi usado como cativeiro por esses assassinos, Rafa. Bom dia para quem está chegando aqui no Balanço Geral amanhã. É isso mesmo, Passaia. Bom dia para você que chega agora na programação da Record TV. A gente fala aqui da região do Vale do Sol, que fica entre Vale do Amanhecer e Planaltina, dentro do Distrito Federal. E essa casa aqui, ó, essa casa com portão cinza, foi o local utilizado aí por Gideon, Horácio e também Fabrício, esses 3 homens suspeitos por essa chacina. Um crime mesmo brutal, bárbaro. E foi aqui também que a polícia encontrou na última quarta-feira um corpo esquartejado, que foi confirmado após a análise do IML, que era o corpo de Marco Antônio Lopes, o sogro da cabeleireira Elisamar. Estamos falando de uma chacina que envolve uma família. Até o momento, 10 pessoas estavam desaparecidas, 7 mortes confirmadas e 5 vítimas identificadas. Como você mesmo disse, os trabalhos aí por parte da Polícia Civil se encerraram quase no início da manhã. Eles passaram a madrugada inteira trabalhando, Passaia. E a expectativa é que eles voltem aqui para este local ainda pela manhã, no início da tarde. Isso porque, após buscas que aconteceram em vários pontos aqui da região, próximo ao Vale do Sol, Vale do Amanhecer, a polícia decidiu voltar a esse cativeiro. E aqui, vasculhando, a cova onde estava o corpo esquartejado, eles identificaram um mau cheiro e também parte de um cimento ainda fresco. A polícia acredita que ainda há corpos para serem encontrados no local. E tem mais, uma sacola plástica foi encontrada dentro do terreno e após a utilização daquele luminol, vestígios de sangue foram detectados dentro dessa sacola. A gente está mostrando aqui a situação, ninguém na vizinhança quer falar, todo mundo muito assustado. Lembrando que a expectativa é que os corpos de Ana Beatriz e também a mãe dela, Cláudia Regina, e também do Tiago Gabriel Belchior sejam descobertos. Esses que seriam os últimos corpos a serem encontrados pela Polícia Civil. Passaia. Pois é, Rafa, e onde você está é o local que a polícia encontrou o corpo do Marcos. Ele foi identificado por causa da mão dele, ele foi esquartejado e enterrado aí. E a polícia agora vai retornar com escavadeira, olha só, e cão farejador, acreditando que outros corpos, tem 3 desaparecidos, né? E outros corpos também tenham sido enterrados aí. É nesse local, é aí onde você se encontra, certo? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente está aqui, claro, agora não tem nada, não tem nenhuma viatura aqui na frente. Até dei uma olhada no portão, o portão está fechado, mas o relato de algumas pessoas, alguns vizinhos, é que o mau cheiro é enorme. Tá? O mau cheiro dentro dessa residência, dentro desse lote, é enorme. E no próprio depoimento do Horácio, que é um dos homens presos nessa semana, que fez aquele depoimento, teria confessado à polícia, ele disse que aqui sim eles teriam mantido Renata e também a filha dela, Gabriela, como reféns. A gente está acompanhando e a gente volta ao longo da programação. Pois é, o trabalho que começa aqui nos próximos minutos, a polícia está se preparando, mas, Jorge, é uma história absurda que infelizmente vai acabar virando filme, hein? É impressionante. O Jorge está aqui comigo, Lorena também. Antes faz o seguinte, roda a vinheta, vai lá. A gente continua falando dessa história impressionante. A Lorena também acompanhou isso. Você que é mãe, é difícil de imaginar que uma família inteira, 10 pessoas, ninguém sobra, eles queriam dinheiro, Lorena. Na verdade, a ganância, dinheiro, sempre dinheiro, né? O resultado disso. Eu sou, na verdade, de Brasília. Ou seja, do Distrito Federal. E essa região aí, ela é tomada muito pela vegetação mesmo. Então, você vê a dificuldade e, por isso, buscas estão sendo feitas ali. Mas tem muita vegetação, mata e as casas isoladas, né? Então, eles foram sentindo, como o repórter falou, esse cheiro. Mas o que dificulta é a extensão, a gente percebe. Lá é uma zona que não é a zona rural, a gente diria, mas é uma zona afastada, ali perto de Planaltina, Distrito Federal. E a gente percebe, olha só, tem estrada de terra e uma vegetação muito grande, o que dificulta o trabalho da polícia para encontrar esses outros 2 corpos. Mas realmente é algo chocante, porque começou ali como se fosse, né, uma questão de relacionamento e tal, mas foi se estendendo, né? Na verdade, a polícia vai juntando, é um quebra-cabeças. Junta uma peça daqui, junta outra peça dali, e a cada peça que é encontrada surpreende, impressiona e assusta, não é isso? Exatamente, Lorena e Passaia, porque tem sinais de coisa macabra, né? Mistério.
E investigar um homicídio dessa envergadura, com essa dimensão, é sempre muito complicado. O nosso repórter falou de uma substância chamada luminol. Nós não vamos falar aqui as técnicas de investigação, porque tem muita coisa que a gente prefere não divulgar. Para não ensinar. Exatamente, mas pode ter certeza. A gente chama de investigação policial, né? Esse é o termo que a gente utiliza para não dar informação inadequada para criminoso. Agora, o fato é o seguinte, Passaia, está toda a lupa da polícia e toda a tecnologia envolvida para esclarecer esse caso. E nós temos 2 especialistas aqui no estúdio. A Lorena conhece muito bem essa região porque é de lá. O Diógenes conhece o trabalho da polícia. Eu quero mostrar para você agora a reportagem que nós temos com as novidades dessa história. A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou que os 4 corpos encontrados dentro deste carro em Cristalina pertencem a Elisamar da Silva e aos filhos dela, Rafael, Rafaela e Gabriel. O exame levou 6 dias para ficar pronto. Agora, a polícia tira os 4 da lista de desaparecidos e confirma a morte deles. A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado, esquartejado nesta casa, no Vale do Sol, em Planaltina, e que funcionava como cativeiro, é de Marcos Antônio, sogro de Elisamar. Marcos Antônio chegou a ser apontado como um dos suspeitos do crime, juntamente com Tiago, filho dele. Segundo a Polícia Civil, com a confirmação da morte, a possibilidade de Marcos estar envolvido perde força. A corporação aguarda a confirmação da identidade de outros 2 corpos femininos que foram encontrados carbonizados em Unai. Os corpos foram levados para o IML de Belo Horizonte. A Polícia Civil pediu à Justiça do Distrito Federal a quebra do sigilo telefônico dos 3 suspeitos que foram presos, Gideon, Fabrício e Horácio. Isso deve ajudar a polícia a descobrir onde esses homens passaram nos últimos dias e até mesmo descobrir novas provas do crime. Eles passaram por audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão em preventiva. Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, e Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, são investigados por envolvimento na morte e sumiço de 10 pessoas de uma mesma família. Ontem nós tivemos mergulhadores dos bombeiros que entraram naquele rio. Essa é uma região que tem muita cachoeira, muito rio e são lugares profundos. Apesar de estreitos, são rios profundos. E por isso que os bombeiros foram até lá, né, Lorena? Exatamente, tem toda essa dificuldade. Tem valas, sabe aquelas valas e uma vegetação e a água, claro, o que dificulta. Eles podem ter escondido, por exemplo, o corpo ali próximo, né? Dificulta, inclusive, para os cães farejadores, para que eles possam farejar. Falando em cães, ontem eram os bombeiros. Hoje o trabalho vai ser de cão farejador e de escavadeira que já foi contratada pela polícia, até para acelerar o trabalho. Quando o corpo do primeiro homem foi retirado, a polícia saiu de lá acreditando que não teria mais ninguém, porque eles vasculharam tudo. Só que os moradores ligaram para a delegacia dizendo que tem muito cheiro lá no local, continua um cheiro muito grande, apesar do corpo ter sido levado. Então a polícia volta, Diógenes, porque talvez eles fizeram um serviço, entre aspas, bem feito. Esconderam o corpo e a polícia no primeiro momento não encontrou. Mas se tiver lá hoje, encontra com o cão farejador, né? Verdade, cão farejador. Ontem também teve drone, né, para ajudar na busca, né? E é o que eu falei agora há pouco. Toda a tecnologia vai estar a serviço da polícia, porque é um caso que ganhou, como você bem disse aqui, uma dimensão internacional. Eu mesmo, com 42 anos de trajetória, nunca vi um caso com essa dimensão de vítimas e com tantos sinais sinistros e macabros, Passaia. Onde estão os 3 outros membros dessa família? Eram 10 desaparecidos, 7 corpos foram encontrados e os outros 3, infelizmente, a polícia acredita que essas outras 3 pessoas também morreram e que os corpos foram enterrados. Eles estão escondidos em algum lugar.